O que você finalmente está pronta para deixar de ser? Tem carta do tarô que assusta a gente, né? Que a gente olha e pensa, ai meu Deus do céu, lascou-se. E a carta da morte é uma delas. Você abre o baralho, olha para essa caveira, né? Olha para o cavalo, a figura andando e claro que já começa, né, aquele festival de ideias, aquele festival de pensamentos. Pronto. Já deu tudo errado, acabou, vai acontecer alguma coisa. Ai, será que eu vou perder alguém? Será que alguém vai sair da minha vida? Morri. Será que, né, alguém vai morrer? Ou seja, lá vem desgraça, né? Mas calma, respira, porque a coisa não é bem assim. E ainda mais porque eu quero conversar com vocês hoje sobre a morte de um jeito um pouco diferente, né? Aliás, de um jeito um pouco mais humano. Porque eu acho que a gente tem uma mania danada de ter medo daquilo que não entende. E a morte é uma dessas cartas que foram condenadas, digamos assim, ao papel de vilã, né? É a grande vilã do tarô. Só que quando eu comecei a olhar para esse arcano com mais cuidado, eu percebi uma coisa. Talvez a morte, ela não esteja perguntando o que eu vou perder, né? Talvez a pergunta aqui a ser feita é um pouco mais sutil, não sei. Mas eu acredito que seja mais objetiva, sim. Porque a pergunta da morte para mim é: o que você finalmente está pronta para deixar de ser? E olha, essa pergunta, ela é muito incômoda, sim. Porque quando a gente fala em perder alguma coisa, às vezes não depende muito da gente, né? Mas deixar de ser algo, aí sim, isso já mexe muito mais com a gente, né? Porque aqui eu preciso olhar para mim, para os meus hábitos, para as minhas escolhas, para as histórias que eu repito no dia a dia, para todas as versões de mim mesma que eu continuo carregando, mesmo depois que a maioria delas já não fazem mais nenhum sentido. E isso, minhas amigas e amigos, dá um trabalhinho, não é fácil, concordo, não é. Porque tem coisas que já acabou há muito tempo e a gente continua fazendo plantão na porta, né? Tem relacionamentos que terminaram, mas a gente continua conversando mentalmente com a pessoa, até mesmo né, com o tarô, a gente fica ali simulando uma conversa entre a pessoa e a gente através das cartas. Tem situação que acabou, mas a gente continua tentando encontrar uma explicação. Tem uma versão nossa que já não cabe mais na vida que estamos vivendo. E mesmo assim a gente insiste em colocá-la dentro da mala. É como a cobra, né? Ela para crescer, quando ela cresce, ela precisa romper, né, uma grande barreira, e essa barreira é a pele. A gente também precisa, para justamente parar de reclamar da mala que tá pesada.
E eu acho que a morte, ela fala muito disso, né? Daquilo que terminou, mas que nós ainda não conseguimos terminar dentro de nós. Eu não estou falando só de relacionamento. Aqui pode ser uma profissão, uma amizade, um hábito, uma expectativa, até mesmo aquela imagem que criamos de como, né, a nossa vida deveria ser. Às vezes é uma necessidade absurda de agradar que a gente precisa deixar de fazer isso. Às vezes é só a mania de querer controlar tudo mesmo. Mas também pode ser aquela história de eu sou mesmo assim. Sabe aquela coisa de complexo de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sabe? Será que realmente precisa? Ou será que a gente também aprendeu a ser assim para sobreviver a alguma coisa? Porque quando a gente faz essa pergunta, muda tudo. E talvez por isso que a morte possa ser uma carta, eu acho, muito bonita. Tudo bem que a representação aqui tradicional não é lá essas coisas. Mas, por exemplo, há outros decks, né, que trazem uma imagem muito bonita. É uma carta que não está dizendo que necessariamente você vai perder. Ela pode muito bem estar dizendo aqui que você não precisa continuar carregando um fardo ou carregando o que já acabou. E para mim, isso é libertador. Porque tem coisa que a gente chama de apego, mas quando a gente para e olha bem para a situação, é medo. Medo de começar de novo, de não encontrar outra coisa, claro, de ficar sozinha, de não dar conta, de descobrir que aquela versão antiga de nós mesmos já não existe mais. E sabe o que é curioso? Que às vezes a gente não tem medo de perder aquilo. A gente tem medo de descobrir quem será quando realmente tudo aquilo tiver passado, não tiver mais ali. Então essa, para mim, é uma das grandes perguntas da carta da morte. Quem sou eu depois que aquilo que eu achava que me definia deixa de existir? Porque tem gente que passa anos dizendo: eu sou aquela pessoa que sofreu isso, eu sou aquela pessoa que foi abandonada, eu sou aquela pessoa que foi traída, eu sou aquela pessoa. Precisa ser forte o tempo inteiro. E claro, tudo isso pode fazer parte da nossa história. Mas a história da gente não é a nossa identidade. O que aconteceu comigo ou com você faz parte de mim, faz parte de você. Mas não precisa ser tudo que você é. E talvez a morte apareça justamente quando a vida tá te pedindo, tá te dizendo: filha, isso aqui já deu, né? Bora acordar. Vamos sair dessa situação. E aí a gente, né, olha e fala: mas
eu ainda tenho algumas coisas para conversar, né? Só que a vida vai responder pra gente com toda certeza: não, meu amor. Você tem dificuldade de desapegar. É duro, eu sei, eu já passei por isso também, quem nunca? Mas é verdade. Tem ciclos que não precisam mais de conversa, precisam literalmente de encerramento, ponto final, não é ponto vírgula, não é reticências. Precisam de encerramento. E aqui tem portas que não precisam ser arrombadas, elas precisam ser deixadas para trás. Tem versões nossas que não precisam ser consertadas, né? A gente precisa olhar, agradecer, honrar o que foi até então e seguir agradecidas, porque talvez elas já tenham feito o melhor que podiam, com todos os recursos, claro, que tínhamos naquele momento. E isso é muito diferente de ficar preso, atado a elas. Então, isso significa que eu posso olhar para uma versão antiga de mim e dizer: obrigada, você me trouxe até aqui. Mas eu não preciso mais continuar sendo você. Isso para mim é a morte. Não é destruir quem eu fui, é justamente permitir que aquela mulher descanse. Mais uma vez eu volto à cobra, que precisa se desvencilhar da própria pele para poder continuar crescendo. E isso é muito bonito de se pensar. E é mais bonito ainda pensar que, simbolicamente, a morte, ela não é apenas só sobre acabar. É também sobre espaço, porque enquanto eu continuo ocupando todo o espaço com aquilo que já terminou, não sobra lugar para o novo, para aquilo que está tentando chegar, para aquilo que está querendo nascer. E isso acontece na vida da gente, poxa, vamos ser sinceros, o tempo inteiro. A gente fala, mas eu quero tanto uma nova vida, só que continua alimentando os mesmos pensamentos, fazendo as mesmas coisas, né? Eu quero um relacionamento diferente, mas continua escolhendo pelo mesmo padrão. Mas Patrícia, eu quero paz. Mas o que adianta se você continua alimentando guerras? Então, quer mudança, mas continua negociando justamente com aquilo que já sabe que precisa terminar. E aí fica aquela coisa meio até engraçada, né? Universo, muda a minha vida, né? E o universo vai falar assim, claro. Quando? Quando? E aí ele vai responder mais enfaticamente, quando você parar de tentar manter exatamente a mesma vida. E é aí que a morte fica mais séria. Porque transformação não é simplesmente ganhar alguma coisa nova. Às vezes a transformação é perder a necessidade de continuar sendo quem você foi. E eu quero trazer isso para uma coisa muito cotidiana, né? Por isso tarô encontra a vida. Porque talvez hoje você não precise terminar um relacionamento. Talvez você precise terminar, na verdade,
uma maneira de se relacionar. Talvez não seja o momento de você sair ou abandonar o seu trabalho, o seu emprego, mas talvez a necessidade seja de abandonar a ideia de que você só merece reconhecimento se estiver exausta. Talvez não precise se afastar de todo mundo, mas sim parar de se abandonar para manter todo mundo perto. Talvez você não precise mudar completamente a sua vida. Precisa só deixar morrer uma crença sobre si mesmo. E isso é muito mais profundo. Porque tem morte que ninguém vê. Ninguém fica sabendo. Não se fazem anúncios dela. Não tem despedida, não tem foto no Instagram. É só você. É só você em algum momento percebendo. Eu não penso mais assim. Eu não aceito mais isso. Eu não quero mais viver dessa maneira. Eu não preciso mais provar isso ou aquilo para quem quer que seja. E pronto. Alguma coisa morreu. Alguma coisa começou também a respirar. Eu gosto muito dessa imagem, né? Porque talvez a gente tenha aprendido a enxergar a morte como ausência, né? Ou apenas como ausência, algo que nos é retirado de uma maneira brusca, que traz muita dor. Mas aqui no tarô, a morte também pode ser compreendida como uma passagem, uma mudança de estágio, uma mudança de estado. E esse deck fala muito disso, né? Porque olha aqui, a Fênix. E isso me lembra uma coisa muito simples da natureza. Uma árvore, ela não pergunta se deve deixar cair a folha velha. Ela simplesmente deixa cair. Porque existe sabedoria nesse ciclo da natureza. Então, tem uma hora em que segurar aquilo que já cumpriu a sua função começa a impedir o próximo movimento. Talvez nós sejamos muito mais parecidas com as árvores do que gostaríamos de admitir. Só que a árvore, ela não fica ali parada, olhando para a folha no chão e dizendo, oh meu Deus, né? Será que eu devia ter, de alguma forma, segurado você por mais tempo? Né? Será que não dava para segurar mais uma estação? Nós ficamos protelando, tentando achar novas estações. A gente pega a folha do chão, passa uma fita adesiva, tenta colocar de volta no galho e depois não entende porque tá cansada, né? Então talvez a morte esteja realmente nos convidando a confiar um pouco mais nos ciclos. O que não significa abandonar tudo impulsivamente. Não significa sair terminando coisas simplesmente porque tirou essa carta ou tirou uma carta. Não.
Gente, eu sempre falo, o tarô não é autorização para você fazer loucura ou para fazer as coisas erradas, o que der na telha. Não. O tarô é espelho. E o espelho, às vezes, nos mostra uma coisa que a gente não quer ver, né? Mas pode mostrar também aquilo que já estamos prontas para transformar. Então, se hoje a morte apareceu para você, eu não quero que você saia daqui pensando, oh meu Deus, o que é que eu vou perder? Eu quero muito que você pare, respire e se pergunte: o que já terminou na minha vida e eu ainda não tive coragem de aceitar? E ainda depois, faça uma segunda pergunta, que pode até ser, talvez, mais importante do que a primeira. O que eu continuo tentando ressuscitar? Porque essa é uma das coisas mais cansativas que a gente pode fazer, sabia? Tentar ressuscitar aquilo que, caramba, já cumpriu o seu ciclo. Seja uma pessoa, uma relação, uma versão nossa, uma expectativa, até uma época da vida, né? Uma fantasia, enfim, uma promessa que alguém, né, fez e a gente fica ali né, ainda esperando, até mesmo uma promessa que nós mesmos nos fizemos. E aí, talvez a terceira pergunta seja até a mais bonita de todas. Quem eu posso me tornar quando eu finalmente parar de gastar energia tentando manter vivo aquilo que já terminou? Sinceramente, eu não sei qual é a sua resposta. Talvez você também, sendo muito mais sincera ainda, você também não saiba. E tá tudo bem. Porque nem toda transformação, ela realmente começa com uma resposta. Algumas começam com uma pergunta. E talvez hoje seja exatamente esse o papel da morte na sua vida. Talvez seja justamente por isso que essa carta saiu. Não para te dar uma resposta, não para te trazer, né, essa resposta como rota, digamos assim, mas para te fazer parar, olhar, respirar e perceber que talvez você já não queira mais ser a mesma pessoa. E isso não é fracasso, é crescimento. Lembra da cobra? Porque existe uma diferença enorme entre abandonar quem você é e permitir que você se transforme. Eu não quero abandonar quem eu fui. Ao contrário, eu quero honrar quem eu fui. Aquela mulher que fez escolhas que hoje talvez eu não faria, mas que contribuiu para eu estar aqui. Aquela que acreditou em coisas que hoje eu questiono. Que suportou coisas que, sinceramente, hoje eu não suportaria. Só que ela não precisa mais ser julgada.
ela precisa ser acolhida, porque foi ela quem trouxe até aqui. Mas ela também não precisa dirigir esse carro para sempre. E talvez essa seja realmente a mensagem mais bonita que a carta da morte pode nos trazer. Eu posso agradecer a pessoa que eu fui sem continuar vivendo como ela. E cara, olha o quanto isso é libertador. Quanta liberdade existe nisso. Eu posso agradecer e soltar. Eu posso amar e seguir. Reconhecer o que foi importante e ainda assim dizer: acabou. Sabe? Sem ódio, sem vingança, sem rancor, sem precisar transformar, sabe, o fim numa guerra. Às vezes, o encerramento mais poderoso, ele acaba sendo silencioso. É aquele momento em que a gente simplesmente percebe: não quero mais. E daí, pela primeira vez, não precisar se explicar. Então, eu quero terminar esse nosso encontro fazendo a mesma pergunta que eu fiz ao abrir esse episódio. E talvez você possa levá-la com você hoje para o banho, para reflexão, depois de alguma situação, né? Seja do jantar, já que eu tô gravando à noite, mas amanhã cedo a caminho do trabalho, ou enquanto for fazer a sua caminhada, para a hora em que você estiver sozinha e aí tendo a liberdade de olhar e perguntar para si mesma: o que eu finalmente estou pronta para deixar de ser? Não o que você quer conquistar, não o que você quer ter, não quem você quer que volte, mas quem você realmente está pronta para deixar de ser, para deixar ir. E aqui a gente pode dizer: é a mulher que aceita migalhas, ou o homem também, claro, né? A pessoa que precisa dar conta de tudo, a que pede desculpas por simplesmente existir, porque o outro acha que tá demais, não tá cabendo, né? A pessoa que precisa ser escolhida, a que vive tentando provar que realmente merece esse amor. Mas também, será que não é a pessoa que tem medo de começar de novo? Que ainda vive tentando agradar uma versão antiga de si mesma? Percebe que realmente algumas dessas pessoas precisam morrer? Não para desaparecer, como eu já falei, mas para abrir espaço. Porque às vezes a morte de uma versão nossa é exatamente o nascimento de uma vida que estava esperando por nós. Imagina, gente, a liberdade dessa cobra depois de tanto sofrimento, de tanta dor ali apertada naquela pele que já não cabia, mas ela ainda assim teve que tirar, né, arrancar, doeu, mas a liberdade dela poder crescer e uma nova pele crescendo junto. E talvez seja isso que a morte esteja sussurrando.
Não tenha medo do fim. Alguns fins não vêm para nos tirar a vida, mas vêm para nos devolvê-la, para nos devolver a liberdade de poder crescer, de ser quem somos. Eu sou Patrícia de Carlo e esse é o Projeto Lume, quando o tarô encontra a vida. E se hoje alguma coisa dentro de você estiver pedindo para terminar, talvez você não precise ter pressa. Talvez já possa começar a escutar. Porque existe uma hora em que a gente para, né, de perguntar: como eu faço para continuar? E acaba começando a se perguntar: quem eu posso ser quando, quem sabe, finalmente parar de voltar para aquilo que já acabou. Até o nosso próximo encontro. E lembre-se, você não precisa carregar para o futuro aquilo que só existiu para te ensinar a chegar até aqui.